Salve galera! Hoje eu quero trazer para vocês uma oportunidade. Quero mostrar para vocês hoje o mercado mais rentável do mundo e como são os passos que você precisa ter para ingressar nele. Então hoje eu vou te explicar o porquê que ele é mais rentável, como ele é mais rentável e como você dá o primeiro passo para iniciar nessa jornada comigo. Então galera, eu quero começar explicando de fato o que é essa oportunidade, por que ela existe, como ela existe e de fato onde a gente está operando. Então essa oportunidade primeiro é o HK50, que é um índice chinês, ou seja, o número 50 ele representa as 50 maiores empresas da China, tá? E o HK, então, por ser o índice chinês, ele tem essas 50 melhores empresas e é onde a gente registra diariamente altas e baixas dessa empresa, ou seja, o seu desempenho, beleza? E o que seria o índice? Então vamos lá, você já assistiu, logicamente, o Jornal Nacional, onde o William Bonner, a nossa antiga e queridíssima Fátima Bernardes, quando ela existia no Jornal Nacional, eles chegavam na hora da economia e falavam o seguinte: hoje a Ibovespa bateu 97 mil pontos, hoje a Ibovespa bateu 115 mil pontos. O que é isso? Ele é o índice do Brasil, ou seja, as principais e melhores empresas do nosso país, onde o índice tem a sua média e registra as suas altas e baixas de acordo com a liquidez de cada empresa. Então isso é o índice, tá? Para você já começar e contextualizar tudo que a gente está falando. E por que China? O HK50, hoje ele é o segundo maior da Ásia, o HK50, e ele é o sexto maior do mundo. Ou seja, qual é o tamanho dessa grandiosidade? É a sua liquidez. O mercado que tem muita liquidez, que tem muita rentabilidade. Então, por isso que ele vai ganhando esses patamares de rankings, né? Vamos falar assim, segundo maior da Ásia e o sexto maior do mundo. Então, de fato, agora você já sabe o que é o HK50. Então, uma vez que a gente tem esse mercado lá fora, a gente tem um intermédio de uma corretora, onde permite com que a gente consiga negociar diretamente nesse ativo, né? E não são todas as corretoras que permitem que a gente faça essa negociação no HK50. Então a gente tem hoje dentro das corretoras, como uma corretora comum no Brasil, a questão das corretagens. Então existe mais de uma corretora que deixa a gente operar no ativo, só que a diferença é a questão do spread, ou seja, o valor dessa corretagem. E hoje por si existe uma corretora que nos dá um spread considerável baixo, para que a gente possa fazer uma boa operação e trazer uma maior liquidez para a nossa operação. Então, de fato, por meio de uma corretora, a gente consegue operar no ativo, simples assim como acontece no Brasil. Legal. Renan, você está me falando que essa corretora é brasileira? Não. Então, galera, antes da gente iniciar a nossa plataforma e eu começar a ingressar com vocês, eu vou explicar para vocês hoje como que funciona essa questão da gente operar fora, por intermédio de uma corretora de fora, e mostrar para vocês que é simples e ela acontece de uma transação normal, como se a gente estivesse fazendo aqui no Brasil. Então vamos lá. Hoje a corretora no exterior ela dá todo o suporte para nós já depositar o dinheiro via boleto, já convertido em dólar, ou seja, a própria corretora já tem um convênio com uma empresa que ela faz essa transação, essa transformação de câmbio, onde eu posso, vamos dizer, se eu vou mandar 100 dólares, ela já me faz a conversão para 500 reais, eu pago esse boleto nos 500 e o dinheiro vai para a corretora. Legal, mandei o dinheiro, fiz meus trades, ganhei os meus lucros e eu quero agora sacar 300 dólares que eu fiz de lucro do mês. É a mesma transação, só que ao contrário. Então agora eu vou pedir um crédito de resgate desses 300 dólares e por intermédio desse boleto vai entrar acreditado na minha conta. Então hoje é muito simples essa negociação e ela ficou mais fácil e hoje eu não preciso mais do intermédio das operadoras, Neteller, Skrill, enfim, algumas wallets, né, algumas carteiras que existem no mercado hoje para intermediar isso. Então ficou muito mais fácil porque fica uma interação direta com a corretora e também para nós fica mais barato porque eu não tenho um intermediador que vai me cobrar um spread, ou seja, me cobrar uma taxa por essa negociação. Então você já entendeu que a gente vai operar fora do Brasil e que é fácil essa transação. Agora eu quero mostrar para vocês o porquê que aqui na MR a gente considera o HK a galinha dos ovos de ouro e por que no começo do vídeo eu falei que é um mercado lucrativo e tem a sua segunda potência da Ásia e sexta potência aí do mercado financeiro mundial. Então vamos lá. Vou fazer uma conta simples para você já entender
essa sacada da liquidez e ver que realmente você está perdendo tempo de ganhar dinheiro. Quando a gente opera aqui no Brasil, a gente ganha 200, 300, 500 reais de lucro. Isso para nós já está na nossa moeda e a gente teve aquele lucro 1 para 1 que a gente fala, né? Porque eu ganhei já na moeda que eu trabalho, então eu ganhei 500 reais. Lá no mercado do exterior, quando eu faço o meu lucro, eu ganho em dólar. Então, se eu faço 500, um valor de 500 são 500 dólares. E por que galinha dos ovos de ouro? Porque essa rentabilidade para mim, a gente costuma dizer que a gente ganha dobrado. E se você fizer na matemática, é muito mais que o dobro. A gente faz vezes 5. Por quê? Porque a gente tem que trazer a cotação do câmbio. Então, se eu fiz 500 dólares, eu vou multiplicar e trazer para o dólar presente, e a gente fazendo para ficar assim, uma simbologia mais tranquila, a 5 reais, eu vou estar fazendo então 2.500 reais numa operação. Então, o mesmo esforço, o mesmo trabalho que eu teria para fazer aqui numa bolsa brasileira, para ganhar os 500 reais, eu faço lá fora e faço 500 dólares. Os valores são os mesmos, porém a gente tem o câmbio. E é por isso que a gente ganha dobrado ou aí, então quintuplicado da forma mais direta para você entender. Então vamos lá, vamos trazer uma simbologia para ficar fácil uma comparação dentro da matemática. Aqui no Brasil eu tenho 100 reais de banca. Se eu buscar 10% de lucro eu tenho 10 reais. Lá fora eu tenho 100 dólares. 10%, 10 dólares. Só que quando eu trago a conversão dos 10 dólares, a gente ganhou 50 reais de lucro. Então percebe que a gente ganha muito mais lá fora e a operação é a mesma. Então você vai falar para mim o seguinte, a comparação é a mesma quando a gente converte banca e em questão de porcentagem e banca. Só que aqui no Brasil, conforme você vai aumentando a mão, você já começa a diminuir a tua liquidez. Você não consegue continuar buscando a mesma rentabilidade. Vou dar um exemplo. Você está com uma banca de 5 mil reais e você buscar 10% que são os 500, vai ficar difícil. Lá fora, se eu tiver uma banca de 1.000 dólares e buscar 10%, fica mais fácil. Vocês estão entendendo? Então essa proporção de matemática fica muito mais palpável lá fora. Na hora de eu converter, eu fiz vezes 5. E aí nessa proporção aqui no Brasil a gente fica difícil por conta da técnica, por conta do mercado. Então vou trazer um exemplo mais simples para você entender o que eu quis dizer, que uma banca maior aqui no Brasil fica mais difícil de você operar, diferente de lá de fora. Eu opero no Brasil hoje, eu gosto de passar raiva, eu gosto de ter as minhas oscilações de humor. Então durante o dia, quando eu estou operando o B3, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que ter um big de um psicológico bem desenhado, a gente tem que estar muito antenado nas notícias, na economia, na política e estar antenado diretamente nas empresas que movimentam o nosso país para que a gente possa então fazer uma boa operação e para buscar uma rentabilidade às vezes que é muito baixa. Por quê? Porque aqui no Brasil o mercado oscila muito por conta dessas notícias. Então eu vou dar um exemplo. O dólar de manhã está estourando, batendo lá em cima, 5,30, 5,40, 5,50. A gente está no ganho. De repente, por eu já ter projetado uma guinada de alta, de repente esse mercado cai. E aí você fica sem saber o porquê que o mercado caiu. E aí quando você vê no final do dia, aconteceu uma notícia lá de um tratado da economia ou da política que interferiu na cotação do dólar. Então por isso que eu falo, você tem que ter muitos gatilhos que você tem que estar prestando atenção para você poder fazer uma boa operação aqui no Brasil. Então, qual é a melhor forma de operar aqui? Buscando um alvo menor para você ficar o menos possível exposto no mercado financeiro aqui na B3, aqui no Brasil, operando mini índice, operando mini dólar. Beleza. E mais um detalhe, você ainda precisa ter uma big de uma margem, ou seja, ter uma banca muito superior ao rendimento que você está buscando para aquele dia, para que você tenha uma segurança de gerenciamento e aonde você tenha o seu ganho, mas como eu disse, um ganho relativo pequeno, né? Quando a gente fala do mercado no exterior, qual é a sacada? O mercado lá fora ele é muito mais técnico. As notícias sim influenciam o mercado, mas elas influenciam na tendência. Elas não vão mudar e oscilar o mercado a cada momento. Então fica mais fácil para a gente operar. Por que mais fácil? Porque se eu entro num rompimento de compra, eu sei que realmente o mercado vai ser comprador e esse cara vai me dar pelo menos 4, 5 projeções de ganho. Entendeu? Aqui no Brasil, se eu faço uma projeção dessa, é no máximo uma projeção e quando finaliza essa primeira projeção, já tem que ficar esperto de sair para botar no bolso, porque o mercado pode reverter tudo. Então, são essas as diferenças que nós temos do mercado do exterior para o mercado interno.
né, para o nosso mercado aqui na B3. O mercado lá de fora ele é muito mais regrado. Ele segue muito mais a tendência de gráfico do que a tendência de notícia. Influencia? Sim, só que influencia na tendência e não no momento e não no seu dia de trade. Então por isso que o mercado lá fora ele ganha mais força para a gente poder operar e operar com segurança. Então agora eu quero te convidar a vir na tela comigo que eu quero mostrar para você de fato como tudo isso funciona na prática. Então a gente está aqui na plataforma da corretora, a corretora disponibiliza o MetaTrader. Inclusive o MetaTrader ele é gratuito, então a gente já não tem o custo da plataforma, diferente aqui no Brasil, que toda a plataforma para a gente operar diretamente na B3 nós temos que pagar um custo, cada corretora viabiliza um valor. Então essa é a primeira vantagem que nós já temos operando no mercado no exterior. E quando eu venho aqui, eu tenho todas as oportunidades que a corretora me disponibiliza. Então eu posso também operar em ações. Então a gente vê que a gente tem a Amazon, tem a Disney, Microsoft, Tesla, enfim. O nosso número de ativos aqui são grandes. A gente tem as paridades, que são os câmbios mundiais. Nós temos os commodities, que é o nosso ouro, o nosso petróleo. A gente tem uma gama muito grande de índices. Então aqui a gente tem o índice da Ucrânia, o índice da Alemanha, a gente tem o índice do Japão e temos o nosso HK50. Então, galera, é o seguinte, a gente abre e se guia nesse mercado, nesse ativo, pela primeira vela de abertura. Então, eu tenho a primeira vela aqui, eu vou marcar a base, ou seja, o preço de abertura dela e o preço de fechamento dessa vela. Então, eu peguei o início e o fim do corpo da primeira vela. A partir do momento que eu denomino qual é a minha faixa de Gaza e por que eu coloco esse cara como um nome de faixa de Gaza. E eu vou colocar aqui para você já ir fixando e não perder nenhum detalhe desse mercado. Então, quando eu denomino esse cara como faixa de Gaza, por que faixa de Gaza? Quando eu falo para você esse nome, o que você lembra? De conflito. Você lembra de Estados Unidos e a galera da Arábia brigando, se matando por algum motivo, certo? A gente sempre tem esse momento, essa lembrança de guerra, porque foi o que a gente viveu um tempo atrás aí mesmo, vendo por televisão. E por que faixa de Gaza tem a ver com o nosso mercado aqui? Essa primeira faixa que a gente denomina é uma faixa neutra que o mercado tem. O que seria isso? É uma faixa onde o mercado comprador e o mercado vendedor, eles estão brigando literalmente para denominar se o mercado vai ser comprador ou se o mercado vai ser vendedor. Ou seja, a hora que ele vai determinar a sua tendência de alta ou tendência de baixa. O mercado começa a ter uma tendência depois que alguém dessa faixa sai ganhador. E o mercado financeiro literalmente é isso. A gente tem os compradores e nós temos os vendedores. E eles estão fazendo trocas de contratos, ou seja, por que tem essa briga? Porque a galera daqui que está comprando quer ter o melhor preço de compra e a galera que está vendendo quer segurar o melhor preço de venda. Então eles estão fazendo negócios diretamente e o mercado é agressivo, porque esse aqui joga oferta de 1.000 contratos, esse cara vem e absorve e fala que para ele passar daqui ele precisa pagar 2.000. E aí então o que vai acontecer? O preço vai cair, vai ganhar força vendedora e esse time vence. Quando ele chega lá embaixo, tem uma galera comprada que fala, não, desse ponto não passa, você precisa agora pagar um passe de 3.000 contratos. E aí a força vendedora não tem para pagar, a compradora ganha de novo. Então o mercado ele fica nessa briga. Ganha quem tem mais contrato, quem tem mais poder de negociação. Galera, então vamos lá. Eu quero trazer para você uma analogia que até uma criança vai entender e eu acho que vai ficar mais fácil para você matar toda essa ideia de força compradora e força vendedora. Quando a gente era pequeno, a gente brincava de cabo de guerra. Em algumas cidades, cabo de força. Enfim, você tem certeza que você às vezes conhece por outro nome. Mas é aquela brincadeira que fica um time para cá e um time para cá e a galera tá brigando para ver quem que puxa mais forte e a hora que a faixinha ganhar toda aquela divisão, o time que fez mais força ganha. Então o mercado financeiro literalmente é a mesma coisa. São pessoas que estão brigando por lados opostos, só que nessa briga de vencer força é volume financeiro. E junta esse volume financeiro de todo mundo. Então, um exemplo, eu tenho o Renan, eu tenho o Matheus, eu tenho o Ciclano, o Beltrano, o Fulano, que estão todos compradores. Estão todos no mercado para oferta de compra. E eu tenho os outros indivíduos que estão literalmente brigando no mercado para o mercado cair, ou seja, para a gente ganhar na venda.
Então isso é um conjunto de volume financeiro que faz com que essa briga fica para lá e para cá. E para ficar fácil, vamos contextualizar como um time, o time da compra e o time da venda. E quando um time ganha literalmente essa briga essa guerra de força, o mercado ele vai então explodir para um lado, ou seja, para o lado que ganhou o cabo de guerra. Então, se o mercado romper para cima, ou seja, quando literalmente o mercado ganha força compradora, ele já denomina para a gente e dá um sentido que o mercado vai virar comprador, tá? E vice-versa. Então, eu quero mostrar para vocês agora como que a gente identifica tudo isso dentro do mercado financeiro. Então, aqui a gente teve nossa briga, o mercado iniciou comprador, ele bate no nosso ponto de rompimento e volta. E você pode ver que ele chega aqui e já não tem mais força, ou seja, o time comprador está puxando mais forte e o preço nem chega a completar o que a gente chama de canal de 50%. Por que 50%? Literalmente é a metade do caminho. Então o time vendedor não conseguiu chegar nem na metade do nosso objetivo. Então ele vem até aqui e não chega nem na metade e a força compradora consegue determinar aí uma tendência para o mercado. Quando nós temos esse rompimento, eu faço essa projeção, vou mostrar de novo, então a gente vem aqui, gera essa projeção do tamanho do nosso canal e eu denomino que o mercado foi comprador, ou seja, que o time comprador ganhou a tendência. E aí então eu determino que o mercado ele é comprador e já fiz o meu canal de rompimento, ou seja, agora eu tenho minha faixa de Gaza e eu tenho agora a minha faixa de rompimento. Então, a gente agora, além da nossa faixa de Gaza, nós temos a nossa faixa de rompimento. Então, eu já marco aqui no nosso gráfico para onde que o mercado foi e marco literalmente um ponto de tendência. Beleza. Então, galera, a partir do momento que a gente desenhou nossas faixas, nós temos aqui 2 pontos de rompimento. Então, eu tenho aqui rompimento para compra e eu tenho aqui rompimento para venda. Bom, esses 2 pontos mostram para nós aonde a gente vai entrar com a ordem de compra, literalmente, e aonde eu vou entrar vendido no mercado. Então agora eu só opero a hora que de fato eu tiver o rompimento de alguma das faixas. Antes disso, eu não vou fazer nada e eu vou exercer agora a paciência e esperar o mercado de fato mostrar para mim qual lado literalmente ele quer chegar. Então aqui na tela, quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que o mercado está andando. Cada vela dessa aqui é 1 minuto. Então a gente tem que esperar o mercado abrir. Quando o mercado ele anda, aqui ó, então ele subiu, não teve força de se manter comprador. Mais uma vez a gente vê que o mercado respeita o nosso canal de 50%. E aí ele retorna para a nossa faixa de Gaza. E ele se mantém nesse período. E aqui então, por esse intermédio dessa vela, ele rompe. E quando ele faz esse rompimento, ele mostra para nós que ele é vendedor. Então aqui nesse caso eu entraria com uma ordem de venda. E aí com a ordem de venda, eu espero agora o mercado vir e dar a minha projeção de ganho. Então como eu sei qual é o meu ponto máximo de ganho para mim poder ficar na operação e aonde seria a minha espera máxima, né? Onde seria o meu stop loss nessa operação. Então uma vez que eu entrei vendido nesse ponto, eu só vou fechar essa operação no ganho a partir de que quando o preço, que são os candles, chegarem para nós aqui na projeção de ganho, que é a projeção que nós fizemos desde o início pela faixa de Gaza. Então, quando o preço atingir essa região, eu vou fechar a operação e colocar o lucro no bolso. Renan, o mercado não está vindo para cá e, na verdade, ele está voltando ao contrário. Até onde eu seguro essa operação? De fato, para mim poder estudar o meu stop loss ou uma reversão de mercado, seria ter que esperar até o movimento contrário, que é nesse ponto. Então, se eu entrei vendido,
o meu stop loss é aqui em cima no rompimento de compra. Se fosse uma entrada de compra, a gente poderia trabalhar tranquilamente ao contrário, ou seja, se a gente tivesse entrado comprado nessa ponta e o mercado não desse o ganho, o nosso stop loss seria aqui embaixo. Então a gente tem as projeções dos canais para que a gente possa saber qual é o meu stop loss e qual é o meu stop gain. Então você vê que conforme o mercado vai andando, olha lá, o mercado veio, caiu, ativou nosso ponto de venda e subiu. Fez um pullback. Quando o mercado volta, ele quase bate o nosso lucro. Pode ver que ele chega perto. Aqui você tem autonomia de poder fechar a operação na mão e colocar o ganho no bolso. Vai tudo do seu gerenciamento e da lucratividade que você quer ter por dia. Mas se você está esperando pela regra, você vai ter que esperar o movimento de mercado. E aí isso é só paciência e o tempo que você vai ficar exposto nessa operação. Então ele vem, não bate o nosso lucro e volta até aqui. Só que repara que quando ele volta, ele respeita o nosso ponto de resistência e o preço não começa mais a voltar para a faixa de Gaza como aconteceu nesse ponto. E ele continua vendedor. Até que chega um momento que ele de fato rompe o nosso ponto. E aí ele fecharia a operação e colocaria no bolso. Bom, nessa operação a gente está falando de uma projeção de 100 pontos. Então nessa operação, o que nós temos aqui para você entender o quanto que nós ganhamos nessa operação? Então digamos que você está com uma mão de 100 dólares e você colocou um lote de 10, que a gente mede dessa forma, do ponto do lucro até o ponto do rompimento, então 127 pontos, vezes o multiplicador do lote, ou seja, esse ativo, o multiplicador dele é 0,2. Então 0,2 vezes o lote que eu entrei, que seria os 10 dólares. Então nessa operação, com uma banca de 100 dólares, eu teria feito 254 dólares nessa primeira operação. Então eu já dobraria a minha banca no meu primeiro momento de operação. Isso tudo vai do gerenciamento que você tiver desenhado para o teu perfil. Então, com essa projeção de ganho, eu já teria feito esse lucro. Beleza. Uma vez que a gente fez isso, você pode ver que o mercado ele veio e ele continuou a dar o nosso lucro ao ponto de buscar uma segunda projeção. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Se você tivesse esperado o segundo canal, pode ver que essa vela teria ativado a nossa saída e nós teríamos quadriplicado o nosso lucro. Ou seja, a nossa projeção de ganho ela deu vezes 2. Renan, qual é a taxa de assertividade para o mercado atingir 2 takes? Cara, o HKLD é no mínimo 2 takes de ganho que o mercado nos entrega. No mínimo 2 takes. No mínimo 2 projeções dessa de ganho. E aí vai do gerenciamento do quanto que você quer buscar. Então, de fato, você consegue buscar 2 projeções de ganho para cada dia de operação no mercado. No mínimo. Mais que isso, já é lucro, já é ambição, já é o que você achar na tua cabeça, ganância, o que for. Mas é no mínimo 2 projeções. E 2 projeções pelas contas, você já viu que dá para fazer dinheiro e de uma forma segura. Então você vai olhar para mim agora e vai falar assim, pô, dessa forma parece fácil, eu já vou entrar amanhã e vou começar a fazer dinheiro. E aí que eu falo para você tomar cuidado. O que eu friso muito com os nossos mentorados, com os nossos alunos, é o seguinte, a técnica, vocês viram de fato que é fácil. O que a gente precisa conciliar e o que a gente mostra para a galera é que o fator principal é o gerenciamento e o psicológico. É o que de fato você precisa moldar e você vai ter que desvendar isso junto comigo para você poder estar entrando no mercado financeiro. Por quê? Nessa operação, foi claramente aqui, desde a hora que a gente entrou, que foi nesse ponto, até a hora que ele deu o lucro para nós, a gente está falando aqui numa operação de praticamente 3 horas de operação, beleza? 3 horas para você fazer aí 500 dólares se for 2 projeções, como vocês viram aqui. Então você fez vezes 5 a banca que você entrou. Só que o mercado ele não te entrega todo dia esse valor e o mercado também não entrega isso com uma constância de horário, ou seja, todo dia com 2 horas de mercado eu faço isso. Não, tem dias que ele vai ser mais relevante e ele vai demorar um pouco mais, ou às vezes ele vai até te enganar, que é o quê? Fazer um falso rompimento e trocar essa tendência.
Só que quando ele faz essa troca de tendência, o mercado ele mostra para nós realmente que ele trocou a tendência e ele mudou o movimento. Então, eu tomei o loss da primeira operação, só que por essa reversão eu consigo recuperar e ainda colocar no bolso. Vou falar na prática para vocês entenderem o que eu estou dizendo, que seria um dos nossos problemas para operar no HK, mas são problemas que a gente sabe resolver e é o que eu quero mostrar para vocês. Então, galera, é o seguinte, o que eu estou querendo dizer com troca de reversão? Então, vamos dizer que o mercado tivesse entrado vendido aqui, só que nessa volta que ele faz para cima, que ele está no movimento contrário, ele poderia vir até aqui, te estopar, ou seja, colocar o teu stop de perda, você acionaria um prejuízo naquele momento, só que o mercado trocaria de tendência e começaria a vir para compra, tá? Então você teria que entrar comprado a partir desse momento e aí você faria a reversão que a gente fala. Então, o que eu quero frisar para vocês? Existe o dia da perda. Não é todo dia que o mercado dá dinheiro, mas a gente também sabe como sair desses problemas, que é onde talvez você vai deixar de ganhar muito, mas vai ganhar pouco. Só que você tem que ter os dois pilares bem desenhados. Tem até um vídeo que a gente fez aqui no nosso canal, você pode procurar aí, que eu falei o dia que eu perdi 80 mil reais, que para mim isso estava dentro do meu gerenciamento, ele estava palpável, mas eu tive que estopar porque era uma operação que para mim não tinha mais o que esperar. Ou seja, se eu ficasse posicionado, talvez eu poderia aumentar o meu prejuízo. Mas eu tinha um gerenciamento, eu sabia que era hora de parar. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a técnica ela é muito fácil, mas ela vem acompanhada de dois fatores, de dois pilares, que é o psicológico, que é o financeiro, que você precisa estar bem moldado. E uma vez que você estiver preparado com todo o conhecimento, desenhado o psicológico, o gerenciamento, a técnica, tudo bonitinho, você já fez os seus testes, você já aprendeu de fato, isso tudo vai fazer com que você ganhe um salário de um concursado aqui no nosso país por mês. E frisando que a média de um salário de um concursado no nosso país é 3 mil reais. Então você consegue tranquilamente buscar esse valor no mês dentro de um gerenciamento, mantendo o seu psicológico e com uma técnica que funciona no mercado mais rico do mundo. Então daí você vai pensar, pô Renan, e quanto tempo eu consigo atingir esse resultado? E aí é algo particular e é algo que eu quero trazer para você dentro da consciência, porque às vezes a pessoa assiste o que a gente está falando e não filtra de fato o que a gente quer mostrar. Eu estou trazendo para vocês hoje uma oportunidade para você ingressar no mercado financeiro e mostrando que se você tiver foco, se você tiver conhecimento, se você buscar e fizer realmente o que eu estou falando, você vai conseguir tirar essa renda que eu acabei de mencionar. Porém, isso vai de cada um. O tempo para você chegar nessa consistência vai de cada um, porque depende de foco, depende de determinação, a pessoa conseguir conciliar o tempo de escola, de trampo, para poder estudar de fato o mercado financeiro. Então é um trabalho que a gente vem construindo ao longo do tempo. Então vou trazer um exemplo para vocês entenderem como que é o tempo e como isso é particular. Um dos nossos alunos começou a operação com a gente em outubro. Então ele começou o aprendizado em outubro e ele validou tudo que ele aprendeu até janeiro. Quando deu janeiro, ele ingressou de fato com um valor maior de banca para ele conseguir iniciar as operações e trazer essa renda extra. Então ele levou aí 3 meses para ele poder colocar tudo em prática e hoje de fato ele está no mercado financeiro. Você pode acompanhar isso, está em alguma das nossas lives, a gente sempre traz mentorados para poder trazer o seu dia a dia de mercado e compartilhar com vocês que tudo isso é real e tudo isso é uma grande oportunidade para você fazer uma renda extra dentro do mercado financeiro. Então galera, o que eu quero frisar para vocês? A técnica de fato ela é muito fácil. Vocês viram que em poucos minutos a gente conseguiu detalhar ela para que você possa fazer uma operação e eu tenho certeza que vai ter gente que já vai pegar isso aqui e já vai começar a querer trabalhar no mercado no próximo dia de operação. De fato, você pode ter ganhos, só que quando você começar a ter a perda é onde você vai sentir falta do pilar de gerenciamento e o pilar de psicológico, que são o que eu considero os principais para a gente poder trabalhar no mercado financeiro. E muitas das vezes o pessoal leva isso como uma conversa. Eles acham que isso é algo moldável. Não, eu vou colocar na minha cabeça que eu tenho que ter esse psicológico para ver o mercado negativo. Não, eu vou colocar na minha cabeça que eu tenho que aprender a ver número alto, um número que para mim seria uma perda muito grande, mas eu sei que vai me dar o ganho. Parece que falando para você mesmo é algo que você consiga moldar.
Mas na hora ali da adrenalina, do movimento, de ter que clicar para comprar, clicar para vender, fechar a operação, abrir a operação, e aí você acaba se preocupando de fato somente com a técnica, e aí você acaba derrubando de fato os dois pilares mais importantes, que é o de gerenciamento e o de psicológico, e aí você vem entregar toda a sua banca e aí você vai ser mais um frustrado no mercado financeiro. Eu tô aqui fazendo esse material para vocês hoje porque de fato a gente tem aqueles caras chatos de mercado, que às vezes você tá com uma vontade de entrar no mercado financeiro, mas você fica escutando aqueles caras que ficam tocando o pau no mercado, falando que 90% dos traders perdem dinheiro, aquela galera entra com a euforia e depois perde tudo, não consegue ter consistência e os caras tocam pau no mercado. De fato é verdade. Porém, o porquê que 90% da galera perde dinheiro? Porque os caras estão preocupados com a técnica, eles estão achando que a técnica é a milagrosa, a técnica é o que vai salvar o trade, não é isso. Você precisa saber, aí é os 10% que o pessoal da estatística não pesquisou. Os 10% literalmente que são ganhador são os traders que têm gerenciamento psicológico e a técnica por último, para que tudo isso seja lapidado. Ou seja, não tem como você trabalhar no mercado financeiro se você não tiver o conjunto dos três pilares. Porque o mais importante é o psicológico, gerenciamento e depois a técnica. Porque a técnica você viu que é fácil e eu vou publicar um vídeo do meu menino mostrando que ele também sabe quando o mercado vai subir ou quando o mercado vai descer. Por que isso? Para você ver que a técnica ela é fácil até para uma criança. O difícil é moldar gerenciamento psicológico. Para você que gostou desse conteúdo, aqui na descrição nós vamos estar deixando o link da corretora que nós utilizamos para que você possa dar o primeiro passo no mercado e fazer a sua inscrição e já poder ter a plataforma e você começar a fazer suas operações para ir já deslumbrando esse mercado. Você já consegue ingressar no mercado com $100 de banca. Por esse link você já vai conseguir ter disponível a plataforma para você começar a fazer a operação e tá liberado para quando você for para a conta real, você já depositar os $100 para começar a trabalhar e de fato fazer dinheiro. Nesse meio tempo, começa a testar na conta demonstração, que é a conta demo, e aí você já consegue deslumbrar a técnica que nós colocamos hoje para você aqui. Não esquece de compartilhar, comentar e curtir o vídeo e manda esse conteúdo para aquele cara que detesta mercado, aquele cara que já foi frustrado de mercado, que eu quero mostrar para ele que existe uma oportunidade que ele aprendeu da forma errada. Não esquece, vem com a MR.